Em primeiro lugar, boa noite. Eu queria também agradecer ao Dr. Manuel Dias, que eu acho que é um ícone vivo do trabalhismo histórico, né? Ou seja, todo conhecimento, todos aqueles valores que o trabalhismo sempre foi construindo ao longo do tempo, eu acho que eles estão cerceados, eles estão dentro do Manuel Dias. Então, eu queria deixar esse abraço, esse agradecimento especial a ele, né? Que tem uma compreensão muito grande do que é o verdadeiro trabalhismo, tá? Então, saudações. Quero agradecer também a tia João, a Juliana, a todos que estão nos assistindo. Então, eu vou tentar ser o mais rápido e objetivo possível, até em virtude do nosso tempo, né? Que tem alguns minutos, enfim. Pessoal, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, que ela versa sobre o governo João Goulart, tá? Mas antes de eu falar, eu dei uma olhada e assisti como está organizado essa aula, e ela está basicamente organizada nesses tópicos, né? O governo João Goulart, o período parlamentarista, a polarização política no Brasil, que não é de hoje, ou seja, naquela época a gente também tinha uma polarização muito grande entre o getulismo e o antigetulismo, né? No parlamento, a guerra entre a Frente Parlamentar Nacionalista frente à Ação Democrática Parlamentar, que democrática não tinha nada, né? As organizações civis, né? A infiltração, a participação do IPES, do IBAD, né? Na construção do golpe civil-militar de 1º de abril, a própria luta dentro das Forças Armadas, né, entre a corrente nacional legalista e a cruzada democrática, que também de democrática não tem nada, e as próprias reformas de base, né, e os últimos dias do governo João Goulart. Então, basicamente, vai ser isso que a gente vai falar. Bom, a Juliana comentou com muita propriedade que, naquela época, as eleições, a Constituição previa que tu votava no presidente e vice-presidente de forma separada. Na eleição que vai eleger JK, Juscelino Kubitschek, foi basicamente a mesma chapa, ou seja, o JK representando o PSD, um partido de centro, de base getulista, formada principalmente nas máquinas, né, na máquina estatal do Estado Novo. O PTB antigo, que nada tem a ver com o PTB atual, que era um partido mais de base operária, Partido Trabalhista. E também, do outro lado, os antigetulistas estavam, de certa forma, todos agregados na chamada União Democrática Nacional, da UDN, que também de democrático não tem nada. Então, nessas eleições, o JK foi eleito presidente e o Jango foi eleito vice. O JK vai governar 5 anos, 50 anos em 5, né, o famoso plano de metas. A 31ª meta vai ser a construção de Brasília, que não estava orçada. Isso vai explicar um pouco o processo inflacionário que vai ter origem depois no governo, nos governos posteriores. Bom, acaba o JK, inclusive vai ter uma coisa importante, que vai ser, no governo JK, vai ter uma tentativa de golpe que vai ser impedida pelo Marechal Lott, que vai ser um dos caras que vai garantir, né, as eleições, a posse do então eleito JK. Então, o Lott, que não era comunista, não era socialista, mas era um nacionalista ferrenho, né, um legalista que acaba sendo muito respeitado pelas forças de esquerda na época. Bom, aí acaba o governo JK, novas eleições. De um lado, vai ser lançado Jânio Quadros, que não era da UDN, mas era apoiado pela UDN, e tinha o vice Milton Campos, que era o da UDN. E o grande nome da direita, dos antigetulistas na época, era o Carlos Lacerda. Então, o Jânio Quadros era o candidato do Carlos Lacerda, pelo menos até a implementação da política externa independente, que eu já vou comentar o que foi. De outro lado, então, o PSD vai lançar o Marechal Lott, né, com grande prestígio nas Forças Armadas, né, nas forças mais de esquerda, e vai ser convidado, então, o vice do JK para ser vice de novo, que vai ser o João Goulart, que vai ser considerado o herdeiro político do Vargas, especialmente após o suicídio de 54. Bom, o que acontece? Nessas eleições, se elege um de cada chapa. Vai se eleger o Jânio Quadros, que vai ter uma ascensão meteórica na política, de vereador a presidente, né? Era um professor de português com frases pitorescas como bebo porque é líquido, se fosse sólido como ele ia, né? Enfim,
E o Jânio Quadros tem um discurso, uma oratória muito boa, embora algumas charges da época trazem, né, que o Jânio Quadros ia discursar para o povão, levava uma marmita com mortadela, né, e comia caspa, enfim. Aí discursar para a elite, terno todo alinhado, nada de sanduíche com mortadela, nada de marmita. Então, o Jânio Quadros era conhecido com... Tem uma charge da época, até um dos meus livros da minha biblioteca aqui, que mostrava, né, que o Jânio tinha uma gaveta com vários discursos, dependendo de onde ele ia discursar, ele pegava o discurso meio que encaixasse com aquele perfil. Então, um político muito habilidoso. Já o Marechal Lott era um político que começava a falar, cansava quem estava escutando, né? Um cara que dava um discurso meio sem empolgação, tal, com muito conteúdo, é verdade, mas não empolgava. E nessas eleições, então, o próprio Jânio vai incentivar a chapa Janjan, Jânio Quadros, João Goulart. Então vai ser eleito Jânio Quadros, apoiado pela UDN, e de outro lado, o João Goulart como vice. Só para o pessoal de hoje entender, era a mesma coisa que daqui a pouco, como a polarização se deu entre Lula e Bolsonaro, era a mesma coisa que eleger Bolsonaro e o Lula de vice, ou eleger o Lula com Bolsonaro de vice, ou seja, dois antagônicos, né? E era mais ou menos isso que aconteceu. Embora o próprio Jânio Quadros não era tão antagônico assim, mas quem o apoiava, como o Carlos Lacerda, era o arqui-inimigo do trabalhismo naquela época. Então, nesse contexto que é eleito Jânio Quadros, o Jânio Quadros ele tem um problema porque no âmbito interno ele adota uma política que agrada ao DN, de moralidade, proibido o biquíni, rinhas de galo, né? Faz uma política de austeridade, enfim, que agrada o DN, que agrada os antigetulistas, mas do ponto de vista externo ele adota a chamada política externa independente. O que seria a política externa independente? Imagina, uma época de Guerra Fria, onde tu tinha um bloco liderado pela União Soviética do socialismo, o outro bloco liderado pelos Estados Unidos do capitalismo, e aí um cara eleito pela direita, pelos antigetulistas, no âmbito interno adota uma política externa independente, que nada mais é do que eu, Brasil, vou fazer negócio, não importa se é socialista ou capitalista. Tanto que, só para vocês terem noção, o Jânio Quadros vai condecorar Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro, uma das maiores honrarias, né? Ele vai condecorar Yuri Gagarin, que é o astronauta que viu que a Terra, russo, soviético, que vai ser o primeiro que vai dizer que a Terra é azul. Então, a UDN enlouquece com ele, né? Então, o Carlos Lacerda rompe, o Jânio começa a ficar cada vez mais isolado, mas ele sabe que se ele renunciar, quem teria que tomar posse é o herdeiro do trabalhismo, do Getúlio, o João Goulart, que os militares não vão aceitar, desde a época que, quando o Jango foi ministro do Trabalho e propôs um aumento de 100% do salário mínimo, que revoltou a hierarquia de cima, né, dos militares. Então, o que acontece? O Jânio talvez tenha blefado no sentido de renunciar, acreditando que os militares iam dar um golpe, enfim, ou apoiar. Só que os militares meio que achavam ele meio biruta, viraram as costas, só que diz, o Jango não toma posse. E aí que se encaixa, então, com a fala da Juliana, ou seja, aí, então, o então governador, que era cunhado do Jango, Leonel de Brizola, por isso que depois vai criar aquele slogan, né, no que seria as eleições de 65, que cunhado não é parente, Brizola para presidente, né? Porque na época se vetava parentes do presidente da República concorrer, e aí o Brizola argumentava que ele não era parente, ele era cunhado, né? Bom, então, nesse contexto, inicia-se, então, a campanha da legalidade, há um racha no Exército. Tem um livro muito bom, Tempos de Luta, que eu sugiro todo mundo assistir, né? Então, o que acontece? Assume, então, o Jango. E aí que a gente volta aqui. Só que o Jango, para assumir, tem toda uma costura política, liderada principalmente pelo Tancredo Neves, que já havia sido ministro da Justiça do Vargas, um homem da confiança do Vargas, também do próprio Jango, enfim. Então, feito Tanto que o Brizola era contra esse acordo. Então, o Jango acaba aceitando, então, a mudança para parlamentarismo para ele tomar posse. Então, o Jango praticamente vira quase que uma rainha da Inglaterra, ou seja, é o presidente, mas não governa. Quem vai ser o governo vai ser exercido pelo primeiro-ministro. Então, vai ser escolhido o Tancredo Neves como primeiro-ministro
nesse período parlamentarista. Nota que eles queriam amarrar tanto o Jango, porque o Jango, embora alguns acusassem o Jango de despreparado, analfabeto, covarde, etc., o Jango era um político tão habilidoso que havia depoimentos da época que, você não se encontra com o Jango, senão ele vai te enfeitiçar, né? Ele era quase um encantador de serpentes, que é uma palavra que o Ciro até gosta de usar, né? O Jango tinha essa habilidade de conciliar, de encantar e tal. E aí o que acontece? O Jango começa a articular, porque o plebiscito estaria marcado lá para perto de 65. E o Jango começa a costurar politicamente e adianta o plebiscito para 6 de janeiro de 63. E aí o parlamentarismo tem uma vitória tremenda, vence e retoma o presidencialismo. Então, antes da gente ir para a parte do presidencialismo, vamos falar um pouquinho do que foi o governo parlamentarista, então, do Jango. Tá? Então, basicamente, 61, setembro, toma posse em 7 de setembro de 61, né, a renúncia do Jânio em agosto. Então, 61, 62 vai ser o período parlamentarista, e 63 até 1º de abril de 64. Alguns dizem que o golpe militar foi de 31 de março. Não, o golpe militar 1º de abril de 64, civil-militar. E o período presidencialista vai ser de 63 a praticamente 3 meses lá em 64. E o plebiscito em janeiro de 63. Bom, basicamente, no período parlamentarista, vão ser 3 primeiros ministros: Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes Lima. Né? Todos com uma certa ingerência do Jango. Ou seja, alguns historiadores até argumentam que o Jango não fez muita questão que o parlamentarismo desse certo, justamente para acumular forças para voltar com o presidencialismo. E também, ao longo do governo parlamentarista, teve o banqueiro Walter Moreira Salles, né, no período como primeiro-ministro da Fazenda, e Miguel Calmon. E no período presidencialista vai ter o Santiago Dantas com Celso Furtado, né, ministro sem pasta, depois acaba criando a pasta do planejamento, Carvalho Pinto e Ney Galvão. Então, basicamente, esses vão ser os ministros da Fazenda. Notem aqui é a inflação, ou seja, a inflação ela é um problema, especialmente pós-governo JK, com a construção de Brasília sem estar orçada, etc. E alguns pesquisadores acusam que a política do Jango era uma política irracional, só que outros argumentam que não, que ela era uma política do momento, ou seja, do acúmulo de forças que tinha no Congresso, e aí havia fases de mais estabilidade, de crescimento, enfim. Então, há essas misturas. No meu livro, o Projeto de Nação do Governo João Goulart, eu tenho quase um capítulo inteiro só para falar sobre essa questão mais econômica do governo João Goulart. Em relação à polarização política do Brasil, tá? Notem que interessante, a sociedade praticamente estava dividida em 2 lados. Né? Os opositores ao João Goulart, que era a União Democrática Nacional, a UDN, né? Apoiado por uns partidos menores, né? Alguns setores do PSD, tanto que vai ser chave obter maior apoio do PSD para o golpe. Tá? E olha que o PSD era um partido de base getulista, que aos poucos vai... Porque o PSD era um partido com muita base de grandes fazendeiros, né? E aí o que acontece? Agrária. E quando o Jango começa a sinalizar com as reformas agrárias, ele começa a perder base no PSD, e o PSD começa a migrar cada vez mais para o lado da oposição da UDN. Os institutos, né, que, de certa forma, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que vai ganhar rios de dinheiro do exterior, e o Instituto de Políticas Econômicas e Sociais, que vai ser um centro de pesquisa, mas uma pesquisa com viés antitrabalhista. Né? Setores conservadores da igreja, esse quadro aqui também está no meu livro, né? Que é considerado uma das grandes referências sobre o governo João Goulart no Brasil, no mundo, enfim. A Escola Superior de Guerra, outros segmentos das Forças Armadas, né, caracterizado por forte anticomunismo, grande parte dos oficiais de alta patente, né, grandes latifundiários, demais proprietários de terra,
justamente por causa da questão da reforma agrária, segmentos da classe média, né? Quadros da campanha da mulher pela democracia, Liga da Mulher Democrática, enfim. Significativa parte do empresariado nacional, investidores internacionais, então, nem se fala. Grande parte dos jornais, né? A TV ainda não tinha aquela força, era mais rádio e jornal, então grande parte das cadeias de rádio e jornal eram todas alinhadas ao golpe civil-militar, e também uma boa parte dos governadores, né? Como Carlos Lacerda, Estado da Guanabara, Adhemar de Barros, em São Paulo, Magalhães Pinto, em Minas. Já do lado dos aliados, o Jango, além do PTB, tu tinha os partidos Socialista Brasileiro, Partido Comunista Brasileiro, enfim. Então, notem que desde essa época o trabalhismo estava perto de partidos mais à esquerda mais radical, como na época era o Partido Comunista, né? Então, às vezes eu acho engraçado o pessoal contra PCdoB, PCB, enfim, esses eram apoiadores, né? Eram aliados do governo João Goulart. A Frente Parlamentar Nacionalista, né? Do outro lado tinha a Ação Democrática, né? O Instituto Superior de Estudos Brasileiro, o ISEB, lá criado no governo JK, setores progressistas da Igreja Católica, alguns segmentos nacionalistas e constitucionalistas das Forças Armadas e mais os oficiais de baixa patente, movimento de camponeses por meio das ligas camponesas, sindicatos rurais. Os sindicatos vão ter um crescimento vertiginoso durante o governo João Goulart, pela liberdade e incentivo aos sindicatos. Vai surgir uma força que vai ser muito combatida durante o regime militar. Baixo escalão das Forças Armadas, eu já comentei. A movimento estudantil, né, por meio da União Nacional dos Estudantes e Uniões Estaduais dos Estudantes. Movimento sindical, em especial o sindicato, o Comando Geral dos Trabalhadores, CGT. Parte do empresariado nacional. Um dos poucos jornais que vão apoiar o Jango vai ser o jornal Última Hora, que foi financiado lá pelo Getúlio, que era, né, inclusive um amigo do Getúlio. Alguns governadores, como Miguel Arraes, de Pernambuco, Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, Seixas Dória, de Sergipe. Então, basicamente, essa era a divisão política da época. No meio, então, no Congresso, basicamente estava dividido entre a Frente Parlamentar Nacionalista, principalmente de políticos ligados ao PTB e alguns ligados ao PSD, e, de outro lado, a Ação Democrática Parlamentar, que basicamente era políticos ligados ao UDN, mas também políticos ligados ao PSD. E eles travavam fortes embates no Congresso. Era como se eu te pegasse hoje uma ala de esquerda do Congresso contra a ala direita, né, que acontece até hoje, né, de certa forma. É só tu pegar quais são os partidos que estão alinhados, os deputados do PDT, vocês vão ver que esse alinhamento ele funciona, só que muito mais pulverizado, até pela quantidade de partidos hoje, diferentemente daquela época. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de partidos em cada frente, né? No primeiro gráfico, o gráfico 5, e aqui está a fonte aqui numa pesquisa, distribuição partidária da Ação Democrática Parlamentar, ou seja, né? De 61 a 62, passa de 34% para 42% políticos da UDN, PSD, outros partidos, né? E já a Frente Parlamentar Nacionalista tem basicamente o PTB e uma parte do PSD. Mas notem que o PSD está mais alinhado à Ação Democrática Parlamentar, dos golpistas, do que a Frente Parlamentar Nacionalista, só para ver o percentual aqui, ok? Bom, na sociedade civil, então, e suas organizações, vai ser principalmente o IBAD, vai chover de dinheiro nas eleições de 62 para tentar fazer com que o Congresso fique cada vez mais hostil ao Jango, mas o PTB antigo só cresce, tanto que aos poucos começa a surgir como... Porque na época o maior partido do Brasil era o PSD. E o PTB estava passando a UDN, e se tivesse as eleições em 65, provavelmente o PTB antigo iria passar o PSD. E choveu dinheiro, muito dinheiro mesmo, financiando parlamentares que fossem contra o trabalhismo, contra João Goulart. No meio militar, como eu comentei, basicamente a corrente nacional legalista e a cruzada democrática militar, cruzada democrática, né? O cruzada democrática era os militares anticomunistas que vinham
nessas reformas de base do Jango e nas políticas sociais, assistencialistas, de distribuição de renda, que começa cada vez mais a fazer parte do trabalhismo, viam isso como comunismo. Então, a Cruzada Democrática era apoiada também pela UDN, era ligada, né, a UDN tinha simpatia, né, desse movimento militar, a Cruzada Democrática, que, de certa forma, vai fomentar o golpe civil-militar de 1º de abril, e a corrente nacionalista legalista, mais ligados ao Marechal Lott, né, e outros militares legalistas, né, principalmente do Terceiro Exército, que tem um racha e apoia a campanha da legalidade. Olha que interessante que eu trouxe aqui alguns dados aqui, ó. Também, em cima de outra pesquisa aqui, que eu acho que eu não coloquei, mas depois eu cito. Dentro das Forças Armadas, espelhando o que ocorria com toda a sociedade, ganhou, então, destaque o embate em grupos liberais nacionalistas, né? Os primeiros entendiam ser importante para o desenvolvimento nacional a não intervenção do Estado na economia e o alinhamento total dos aos Estados Unidos e ao capital internacional. Era basicamente isso que pregava a UDN também. Combatiam intensamente a política de fora, que fora adotada no Estado Novo, após o suicídio do Vargas, né? Esse grupo estava bastante ligado, então, à UDN. A outra corrente era dos ideais mais nacionalistas, que desejavam um Estado mais forte, interventor, né? Aos moldes até do keynesianismo, rumos à industrialização, né? Com determinantes, alguns setores estratégicos, protegendo a economia nacional, a soberania de intervenções externas, né? Era um grupo mais propenso a se aliar a políticas, a inspirações varguistas, embora não fossem simpáticos do comunismo, é importante fazer essa observação, né? Então, e esse espaço, essa discussão toda, ela se dava muito dentro do clube militar, que levava uma certa vantagem para os militares mais golpistas, né? Então, e aí os liberais vão criar, então, a Cruzada Democrática, né? E os nacionalistas criam um movimento militar constitucionalista que dá origem ao que eu comentei antes. Tudo isso vai ser importante, como eu falei lá, com o movimento de 11 de novembro de 55 e o Marechal Lott, que vai ser o grande político nacionalista, legalista desse período. Tá? Bom, agora a gente vai, então, para o governo João Goulart, para a parte mais do período presidencialista. O Jango, então, assume os poderes. Deixa eu só abrir aqui, como eu saí da tela. Pessoal, como é que está indo? Estou falando muito rápido, é mais pela questão do tempo. Eu podia falar horas e horas, até porque eu sou um apaixonado pelo assunto. No meu canal tem várias lives sobre o governo João Goulart, sobre o livro, etc., né? Até a gente fez um curso na Fundação só sobre o governo João Goulart, então vale a pena se inscrever também. Posso continuar? Não estou indo muito rápido? Perfeito. Tem um pouquinho para eu tomar uma água, né? Vamos lá. Bom, então o que acontece? Quando o Jango recupera os poderes de presidente e ele começa a perder cada vez mais apoio no Congresso, ele começa a se aproximar mais da esquerda, mais à esquerda ainda, que é os partidos comunistas, né, tal. Só que uma coisa interessante que a minha pesquisa e o meu livro traz é que alguns argumentos que essas reformas de base vão surgir meio na hora, ou o Jango acaba abraçando essas propostas. Na verdade, o Jango já começa a mostrar um certo descontentamento nos rumos do governo JK. Né? Em uma carta a Benedito Valadares, enquanto vice de JK, o Jango expõe que seria o embrião das reformas de base. E aí, na minha pesquisa, que talvez seja uma das grandes contribuições do livro, da pesquisa, orientada pelo professor Pedro Fonseca, depois eu também tenho um artigo sobre trabalhismo no século XXI, orientada pelo Jorge Ferreira, com contribuições do grande, saudoso Muniz Bandeira, que ia ser o meu co-orientador no pós-doutorado, infelizmente veio a falecer na Alemanha. A gente percebeu que as reformas de base... Antes de eu falar das reformas de base, é importante. Quando acontece o plebiscito do presidencialismo, o Jango convida o Celso Furtado, que é considerado um dos maiores economistas da história do Brasil, né, da época, o Celso Furtado elabora um plano às pressas, que vai ser o plano trienal. Só que o plano trienal ele acaba não teve sucesso, porque ele vai tentar conciliar crescimento com combate à inflação, mas com uma certa inflação, mas o plano trienal
havia necessidade de reformas de base, algumas. Depois vão surgir outras, né? Só que essas reformas de base são muito difíceis para fazer, porque nós temos um Congresso tão conservador, talvez um pouco menos do que o Congresso de hoje, mas bastante conservador. Então, basicamente, o plano trienal acaba sendo abandonado, né? Porque ele não vai conseguir sucesso no que tange a continuar com o crescimento econômico, combate à inflação, mas o plano trienal deixa um legado, que é a necessidade das reformas de base, que o Jango via, assim como teve a independência da República, da independência do país, a proclamação da República, né, a abolição da escravidão, o Jango, a CLT, o Jango via as reformas de base como um marco divisório da história do Brasil. Tanto que ele diz que se vai cair, ele vai cair de pé, porque ele não vai abandonar as reformas de base, tanto que se vão propor a ele pegar mais leve, tal, mas ele mantém isso e vai com as reformas de base até o fim. Então, aqui são algumas reformas de base. Antes eu quero mostrar o caráter sistêmico das reformas de base, né? Isso aqui é uma criação minha, né? Por meio dos estudos, a gente percebeu que as reformas de base tinha reforma política, eleitoral, voto analfabeto, etc. E tinha reformas mais processuais, que seria a reforma administrativa, de fortalecimento do Estado, a reforma fiscal, reforma bancária, reforma cambial, e reformas de conteúdo, como a reforma agrária, a reforma urbana e reforma educacional. Basicamente, a reforma agrária, né? Assentamento, enfim. O Brasil é um país capitalista que não fez reforma agrária, ao contrário do Japão, que fez uma baita reforma agrária. Os próprios Estados Unidos fez uma reforma agrária, enfim. Então, o Jango defendia que a reforma agrária era para o avanço, né, do sistema capitalista, mas um sistema capitalismo mais humano, que nem pregava o próprio Alberto Pasqualini, um dos grandes teóricos do trabalhismo brasileiro. Reforma urbana, né, que outros governos tentam resolver essa problemática. Por exemplo, hoje tem o caso da Minha Casa é Minha Vida, que é uma problemática de falta de habitação desde aquela época, né? E os governos, alguns governos tentam retomar essas questões de outras formas, enfim. Mas era um problema complexo da época, a reforma urbana, a reforma da empresa, né, a participação nos lucros, a reforma partidária, voto dos analfabetos, reforma administrativa, desburocratização e planejamento estatal. O próprio Jango dizia que o planejamento estatal era por si só uma própria reforma de base, e aí alguns acusavam que isso significava querer socializar a economia, né? Ou seja, levar a economia brasileira, o Brasil, para o socialismo, e o Jango não, mas instituiu o planejamento nos marcos da social-democracia europeia, né? Tanto que tem uma passagem, está num outro artigo meu, acho que é o New Deal, a necessidade de um New Deal para o Brasil, que eu trago uma passagem que o próprio Roosevelt agradece o Getúlio e diz que 2 presidentes foram responsáveis pelo New Deal, o Getúlio Vargas e o presidente Franklin Delano Roosevelt, um dos maiores estadistas norte-americanos. Reforma fiscal e tributária, simplificação, que é o que está sendo feito na reforma tributária de hoje, fim da sonegação e, principalmente, a mudança do sistema tributário mais regressivo e progressivo, que vai ser a segunda etapa da reforma tributária que vai para o Congresso, provavelmente ano que vem, que o governo vai ter muita dificuldade de aprovar, porque é essa que mexe nos interesses e na redistribuição de renda. Reforma bancária, o próprio Jango previa a criação do Banco Central, que os militares acabam criando depois, uma reforma cambial, incentivando as exportações, a lei de remessa de lucro, proibindo determinadas quantias a mais, né, que saíssem do país para o exterior, a reforma educacional, democratização e ampliação do ensino, o fortalecimento do ensino técnico profissionalizante, que depois, lá por 2014, 2004, 2005, começou a crescer, e durante o governo Fernando Henrique foi praticamente estagnado, fechado. A reforma da consciência nacional, ou seja, a necessidade de ter uma consciência nacional para, sim, aí poder implementar um projeto nacional de desenvolvimento, que na época não usava esse termo, né? Projeto nacional, enfim, mas um projeto de nação. Aqui está a forma mais sintetizada, né? Administrativa, agrária, bancária, eleitoral, né? Estatuto do Capital Estrangeiro, a reforma universitária e educação, urbana, tributária e orçamentária,
né, essa questão que eu comentei com vocês antes, da importância do planejamento estatal como uma própria reforma de base, né? Tem uma parte que o próprio o Jango diz o seguinte, ó, isso fica claro na seguinte passagem da mensagem ao Congresso Nacional de 63. Está no meu livro. O planejamento constitui-se ele próprio uma reforma de base, não obstante seja instrumental, ou seja, que o planejamento era um instrumento para realizar muitas das reformas de base. Bom, aqui um outro achado do meu livro, que eu percebo que muitas das coisas que o Jango fez, um governo militar vai fazer mais na parte da economia, embora não a parte mais social, que vai ser o governo Geisel, retomando o processo de substituição de importações, mas agora com ênfase em bens de capital. Só que, ao contrário do trabalhismo, que vai ser baseado no tripé Estado, capital nacional e trabalhadores, essa retomada do nacional-desenvolvimentismo do Geisel, ela não é a retomada do trabalhismo. Notem que eu posso ter um governo nacional desenvolvimentista sem ser trabalhista. Né? E o que vai ser no governo? E até vai ser fruto de um artigo meu premiado no Prêmio ABDE, que é o governo Geisel e a retomada nacional de desenvolvimentismo. O que vai ser o nacional social, o desenvolvimentismo associado e dependente dos militares, com exceção do Geisel? O tripé Estado, capital nacional e capital estrangeiro, deixando os trabalhadores de lado. E aí o que o Geisel vai tentar fazer? Ele não vai trazer os trabalhadores, por isso que não é governo trabalhista, não tem nada de trabalhista no governo Geisel, mas ele vai tentar fortalecer o capital nacional. E aí, por isso que dá origem a esse meu artigo, que está no meu canal também. E aí, o que eu identifico, quer ver um exemplo? O Jango previa a construção da hidrelétrica de Itaipu, que na época ia se chamar Sete Quedas, na fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina. O Jango previa a construção de uma hidrelétrica lá, e os militares no governo Geisel criaram a Itaipu. Né? O Jango previa a descentralização do espacial dos investimentos, os militares fizeram essa parte. O Jango previa continuar o processo de substituição de importações agora em máquinas, equipamentos, foi derrubado, não conseguiu fazer, o governo Geisel continuou. Só que nada de ampliação de direitos sociais, valorização real do salário mínimo, reformas distributivas, então isso nada foi feito nos governos conservadores militares que, em vez de distribuir renda, apenas concentraram a renda nesse país. Então, olha que interessante essa frase do Jango, né? O nosso lema, trabalhadores do Brasil, é progresso com justiça e desenvolvimento com igualdade. Eu posso dizer para vocês que o Jango foi um herói nacional. O que motivou estudá-lo, na minha opinião, é um dos políticos mais injustiçados da história do Brasil. Assim como o próprio Brizola foi o melhor presidente sem ter sido eleito, né? Que foi o Brizola. Mas o Jango, até por ter morrido antes, não pôde retomar. O Brizola pôde retomar o Brasil, voltar para o Brasil, trazer muito da sua história que foi perdida. Porque o golpe militar de 1º de abril de 64, pessoal, ele foi contra o trabalhismo. Ele foi contra um projeto trabalhista de desenvolvimento. Né? Que depois, de certa forma, ficou 20 anos varrendo essa ideologia trabalhista, e o trabalhismo vai ressurgir de diferentes formas, porque o próprio trabalhismo é uma ideologia que tem até a questão da Inglaterra, o próprio trabalhismo, tu tem trabalhismo na Nova Zelândia, tu tem o trabalhismo no mundo, e no caso brasileiro é uma coisa muito ímpar, porque o trabalhismo histórico brasileiro, do antigo PTB, e cujo herdeiro teórico desse trabalhismo é o PDT, esse trabalhismo ele também vai ter uma das coisas que outros trabalhismos não têm, como é o positivismo. Por isso que o nome do curso é Do Positivismo ao Trabalhismo. Mas o trabalhismo, num sentido mais amplo, ele se apresenta de diversas formas e às vezes as pessoas acabam não compreendendo isso. Né? E no caso do Brasil, especificamente, o partido que meio que é o herdeiro, embora o PT acaba sendo o herdeiro das massas, no sentido de um partido mais popular, o herdeiro teórico, ideológico desse trabalhismo antigo que a gente está estudando aqui no curso, que tem uma viés do positivismo, né, das encíclicas papais, que o Pasqualini trabalhava muito bem, vai ser o PDT. Então, o PDT vai ser um partido orgânico,
com uma ideologia muito sólida, que é o trabalhismo histórico brasileiro, nessa vertente que o positivismo dá origem um pouco, desde a questão das greves lá no Júlio de Castilho, Borges de Medeiros, que tem o seu epicentro de surgimento no Rio Grande do Sul, e tem contribuições importantes, como Alberto Pasqualini, Darcy Ribeiro, o próprio Brizola, o próprio Getúlio, Jango, entre tantos nomes, né? Recentemente algumas contribuições até do próprio Ciro. Enfim, essa massa orgânica, ela não é fixa, ela é mutável, ela vai se adaptando a determinadas regiões. E o Muniz Bandeira, que era um cara que eu conversei algumas vezes no final da sua vida, infelizmente, né? Um dos grandes estudiosos, na minha opinião, um dos meus ídolos na academia, o professor Muniz Bandeira, e foi ele e o documentário do Silvio Tendler me trouxeram essa paixão por pesquisar o Jango. Até indico, para mim, o melhor livro sobre o governo João Goulart, para mim, é o do Muniz Bandeira, As Lutas Sociais, o governo João Goulart, As Lutas Sociais do Brasil, que eu acho que é obrigação de leitura de qualquer pessoa que se diz trabalhista. E o próprio Muniz Bandeira dizia que o trabalhismo no Brasil vai ser uma tentativa de uma social-democracia que foi feita na Europa. Então, assim, eu fico muito feliz de estarem todos aqui assistindo, né? Eu tenho mais uns 5, 10 minutinhos ainda, eu tenho um compromisso às 8h50, então eu tenho que pelo menos acabar às 8h40, mas eu acho importante, João, queria, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela oportunidade, de poder estar falando com vocês aí, de contribuir um pouquinho com essa parte mais que eu sou apaixonado e que eu estudo um pouco, que é sobre o governo João Goulart. Eu espero que eu tenha contribuído. E aí, não sei se você quer abrir a sala aí para algumas perguntas, João. Fique à vontade, mas agradeço agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Muito obrigado. Professor, eu queria dizer que eu queria ter muito mais tempo para a gente ter a oportunidade de fazer um trabalho mais denso, mas como já falei aqui, o senhor tem um curso lá na plataforma da ULB sobre os governos João Goulart, o que é de extremo valor para toda a militância do PDT acompanhar, também assistir, gratuito, gente, para vocês acompanhar. Eu que fico feliz pela oportunidade de a gente estar junto, primeira vez numa live aqui. Suas contribuições são riquíssimas, você é um estudioso da causa, né? E a gente tem que retomar esse debate cada vez mais profundo nas academias, nos debates, retomar esse legado trabalhista para dentro do debate concreto, né? Que foi muito nos tomado depois da USP, com a perspectiva de destruir o trabalhismo, né? Não só pela ditadura militar, mas sim pela imposição acadêmica de desmerecer o legado do nosso projeto para o Brasil. Professor, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui do Lucas. Eu acho que contempla um pouco mais. Eu vou ler aqui a pergunta. É que o Lucas Barros de Sorocaba, ele queria entender a confusão. Viu, João? Como eu sou apaixonado, eu adoro fazer live, essas coisas, dá para fazer até mais de uma pergunta, tá? Só que eu vou ter que encerrar 8h40. 8h40 é o prazo, então podem fazer a pergunta à vontade, é um prazer, porque eu sempre aprendo também com as perguntas, enfim, então pode ficar à vontade, tá? Gente, quem quiser deixar no chat aqui, eu estou acompanhando no YouTube aqui e no Meet para perguntas que vocês quiserem fazer. Mas tem uma pergunta aqui do Lucas, que é enquanto o professor vai respondendo, que é a seguinte: Lucas, de Sorocaba, de São Paulo, queria entender a confusão do golpe ter sido em 31 de março ou 1º de abril. Você falou um pouquinho na sua fala, mas seria importante reforçar isso para o questionamento dele. Perfeito. A questão toda é o seguinte, primeiro, por que foi golpe? Porque quando foi decretada a vacância na presidência do país, o Jango se encontrava em solo brasileiro, ele estava no Rio Grande do Sul, né? Embora alguns doidos aí querem separar o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é Brasil, né? Então, o Jango saiu de Brasília, foi para o Rio, não se sentiu muito seguro, veio para o Rio Grande do Sul, e aí o Congresso decretou vacância, né? Que o Jango tinha abandonado, mas ele não abandonou, ele estava no Rio Grande do Sul. E o que acontece? Os militares, né, o Mourão lá em Minas Gerais, da louca, resolve. Tanto que o planejamento do golpe era para acontecer mais adiante. E aí ele resolve usar e sair com a tropa. Tanto que havia possibilidade até da própria aeronáutica bater. Só que o Jango
muitas pessoas criticam o Jango, que o Jango não resistiu, etc. Mas, assim, até tem um dos meus livros aqui, um depoimento do Sereno Chese, um grande trabalhista, que o Jango, sabe por que ele não resistiu ao golpe? Porque ele acreditava que os militares iam tomar o poder, derrubar ele, que nem fizeram com Vargas, e que teria eleições em 65 e aos poucos ele ia retomando. Então, para evitar uma guerra civil, um banhamento. Tanto que o Jango diz, no depoimento no exílio, que ele diz o seguinte: ó, se eu soubesse que o golpe duraria 20 anos, eu resistiria até a morte. Mas como ele não acreditava que ninguém, até o próprio JK, o Ulisses Guimarães, vários vão acabar meio que... Porque muitos acreditavam que os militares iam tomar o poder e 65 ia ter novas eleições. Né? Não imaginavam. Então, o que acontece? O levante militar, ele acontece em 31 de março, mas vai ser de 1º de abril que acontece efetivamente o golpe, e é golpe porque o Jango vai ser decretada a vacância na presidência da República, estando o presidente, ou seja, só poderia ter decretado vacância se o presidente saísse do país, fosse para o Uruguai, por exemplo, sem permissão do Congresso. E não é o caso, o Jango estava no Rio Grande do Sul, portanto, foi um golpe civil, porque teve participação ativa da sociedade civil, dado por militares. Por isso, um golpe de 1º de abril de 1964. Excelente. Professor Cássio, o Sidney está dizendo aqui que leu o seu livro, foi ótimo, recomendo o livro do professor Cássio, tá, pessoal? Segue aí o professor Cássio nas redes sociais para acompanhar as publicações, as produções. Ele disse que leu o seu livro e foi ótimo, ampliou meus estudos desde o trabalhismo de Pasqualini e o varguismo, e também o indico o livro da Bárbara Goulart, O Passado em Disputa. Essa é a contribuição do Sidney Porto. Pessoal, o professor daqui a pouco ele tem que ser... O professor deixou aqui no chat, no Twitter, @Cássio Moreira. Também é importante seguir aí o professor nas redes sociais pela contribuição do debate que ele dá. Pessoal, professor, eu queria agradecer porque o tempo é curto até para todos nós aqui. Eu tenho que fazer até uma lista de recomendações. Queria que o senhor fizesse uma saudação final assim, para o pessoal, para seguir nas redes, para acompanhar o curso que já está disponível na plataforma da ULB, enquanto eu preparo aqui a lista dos vencedores do nosso desafio que a gente fez no intervalo aqui para ganhar o livro da Juliana Brizola. Está fechado o seu áudio, professor. Está fechado o seu áudio. Deu. Eu falei que como o meu livro está numa luta para sair uma próxima edição, está praticamente esgotado, e quanto maior a demanda de gente querendo comprar o livro, mais, de repente, a querida editora Sulina lança uma nova versão. Então, infelizmente, eu tenho 3 exemplares apenas e não tem mais quase, então, mas vocês acham em alguns sites. Por isso que eu não vou sortear nenhum livro, porque realmente eu estou nessa luta. Mas quem quiser, é só comprar o governo João Goulart, o plano trienal, as reformas de base, enfim. Pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito, como eu falei, né, a própria Xana, o João, o Manuel Dias, o pessoal da Fundação, que tem feito um trabalho ímpar, né, de semear o trabalhismo. Uma mensagem que eu queria dizer é o seguinte, ó, o trabalhismo não combina com ódio. Qualquer discurso que vocês percebam que traz o ódio, mesmo que seja travestido de nacionalista, tal, não é trabalhismo. Trabalhismo, ele prega muito o conhecimento, a educação, né? Uma política soberana, nacional, mas qualquer coisa que tiver ódio, destilando ódio, podem ter certeza que estão usando o nome do trabalhismo para algum projeto mais simpático ao fascismo, a qualquer outra coisa. Então, o trabalhismo, ele não vê os comunistas como inimigo, ele não vê o socialismo como inimigo, né? Ele é uma política que busca a independência econômica do Brasil, mas, acima de tudo, valorizando os trabalhadores, né? Fortalecendo os sindicatos, pregando distribuição de renda, reforma agrária, né? Ou seja, então, o trabalhismo brasileiro. E outra coisa também que eu queria falar, porque às vezes eu sou muito atacado, porque algumas pessoas me compreendem mal, enfim, ou umas por má fé e outras, infelizmente, acabam não tendo a oportunidade de conversar comigo, enfim. Mas, assim, o trabalhismo, ele é uma ideologia muito ampla, né? Muito parecida com social-democracia,
o trabalhismo ele vai ter origem principalmente no movimento sindical, né, na Europa. No Brasil tem essa questão do movimento sindical, mas tem a personificação do Getúlio Vargas, que vai contribuir muito com isso. No Brasil, o trabalhismo tem uma participação muito forte, uma influência muito forte do positivismo, tá? Mas o trabalhismo é um movimento de centro-esquerda, né? Cujo principal arqui-inimigo é o liberalismo, tá? Então, essas coisas são importantes, né? E a gente pode ter várias experiências trabalhistas de formas diferentes, e geralmente aí eu trago muito isso no meu artigo do pós-doutorado. Eu trabalho com os conceitos que o trabalhismo foi uma cultura política na década de 50 e 60, mas foi uma ideologia que se transformou numa cultura política, mas a ideologia trabalhista é uma ideologia política que muitas vezes vem acompanhado com uma ideologia econômica. Teve, num momento histórico, o próprio nacional-desenvolvimentismo, o nacional-reformismo do Jango, né? E outros tipos de ideologia econômica. Então, essas coisas que eu acho que... né? Alguém pediu para repetir o nome do livro, né? Está aqui na tela, né? O Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base. Então, essa é a mensagem que eu deixo, João. O respeito e qualquer discurso que vise o ódio, o pensamento único, o combate e agressão à divergência, isso não é trabalhismo. Perfeito. O trabalhismo respeita quem pensa diferente e por meio de argumentos sólidos que tenta convencer um país que a gente sonha, né, com uma maior soberania nacional e uma independência econômica, que é o nosso grande legado de um dos grandes heróis nacionais, como foi Brizola e o próprio João Goulart. Obrigado. Perfeito, professor.